Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. Em 12º texto, De Direita, Feliz e Livre. A mulher que o feminismo não entende. Na segunda parte, a armadilha da rivalidade. O feminismo contemporâneo prometeu união, mas semeou divisão. Em vez de celebrar a complementaridade entre homens e mulheres, criou uma narrativa de antagonismo, colocando-os como oponentes. Como observou a filósofa católica Alice von Hildebrand, ao exigirem igualdade com os homens, as feministas inconscientemente admitiram a superioridade do sexo masculino. A frase é provocativa, mas levanta um ponto fundamental. Quando o feminino precisa se masculinizar para ser considerado válido, isso não é elevação, é descaracterização. A glória da mulher está justamente em ser mulher, em sua inteligência afetiva, em sua força espiritual, em sua habilidade de gerar vida, tanto no ventre quanto no mundo ao redor. O feminismo, ao tentar nivelar tudo, acaba por desprezar aquilo que deveria exaltar. Ignora, por exemplo, que a história da mulher não pode ser reduzida a uma sequência ininterrupta de opressões. A realidade é mais complexa do que os discursos vitimistas fazem parecer. Estudos antropológicos conduzidos por George Peter Murdoch, reunidos em Ethnographic Atlas 1967, fonte para muitos estudos da Universidade de Cambridge e outras instituições, analisaram 1.267 sociedades humanas e revelaram que 86% delas, as mulheres, exerciam papéis decisórios da família, bem como controle como recursos agrícolas. Na Europa medieval, outro exemplo frequentemente distorcido, as mulheres exerciam mais funções do que se imagina. Documentos de guildas, associações de ofícios registram mulheres como mestras cervejeiras, tecelãs, copistas, ferreiras e comerciantes. O feminismo moderno, ao ignorar essas nuances, pinta um retrato incompleto da participação feminina na história. Esse viés seletivo nega a sabedoria das mulheres que viveram antes de nós. Muitas delas foram fortes, criativas, influentes e profundamente femininas, ainda que tenham existido as que foram caladas e maltratadas em seus tempos. O feminismo moderno promoveu a ilusão de que, para alcançar igualdade, seria necessário transformar homens e mulheres competidores. Essa ideia, embora pareça empoderadora, quebra qualquer possibilidade de cooperação. Ao invés de encorajar a admiração mútua entre os sexos, muitas correntes feministas insistiram numa narrativa segundo a qual o homem é sempre opressor e a mulher vítima, criando feridas algumas das relações mais essenciais da vida humana: o casamento, a paternidade, a fraternidade e a amizade. Vou parar por aqui. Olha, gente, de tanto esse discurso de que a mulher tem um direito igual, que a mulher não precisa de homem, né? Que elas já foram oprimidas, que elas precisam tomar o lugar delas, que elas têm força tanto quanto os homens. Isso daí causa na gente uma sensação do quê? Que nós somos seres com a mesma força, com a mesma capacidade, que nós temos condições de tomar, inclusive, o lugar dos homens, ou seja, nós começamos a competir com os homens para estar no espaço que é deles, né? A natureza não dá saltos, a natureza, cada qual exerce a sua função, a sua obrigação, a sua predisposição, a sua capacidade, a sua qualidade, o seu jeito. E quando a gente começa a querer tomar o lugar do outro, entrar nessa competitividade de quem é o melhor, o ser humano só está demonstrando o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, que são as chagas que Jesus sempre condenou. Nós não queremos e nem devemos ser o que o outro é. Nós devemos querer e ser melhor do que nós somos hoje. Tentar fazer a nossa potência desenvolver ao nosso modo de ser, ao nosso jeito, ao nosso caminhar, ao nosso tempo. E não querer ultrapassar o nosso tempo dizendo que nós podemos ser melhor do que o outro. Isso serve de mulher para mulher, de mulher para homem, de homem para homem, de homem para mulher. Porque vejam bem, olha a situação que nós estamos vivendo. Quantos homens hoje desequilibrados emocionalmente acabam
se colocando numa posição de mulher, se vestem de mulher, querem agir como mulher, querem estar nos locais que são propriamente de mulher, como banheiro público, por exemplo, e isso não está influenciando negativamente as relações entre pessoas, porque um quer tomar o lugar do outro, sendo que cada qual tem o seu lugar. Você quer praticar a homossexualidade? Tudo bem, cada qual faz o que bem entende nas suas quatro paredes da sua casa. As suas fantasias, os seus desejos mais íntimos, fica para você. Mas quando existe essa abertura de competição, a gente chega num grau tão grande que vem o desequilíbrio, que vem essas coisas que a sociedade hoje paga um preço alto. Então, para que mexer naquilo que a natureza nos coloca? Nós temos a natureza feminina e a natureza masculina. Nós somos homens e mulheres, cada qual do seu jeitinho, cada qual no seu tempo, cada qual na sua qualidade, na sua competência, exercendo aquilo que Deus criou. Para nosso progresso individual. E não aquela coisa, eu vou progredir porque eu olho o outro como ele está progredindo e quero fazer. Antigamente a gente falava que as pessoas queriam a grama verde do vizinho, né? E não olhava a sua grama, não molhava a sua grama, não cuidava do seu terreno, porque estava olhando a grama verde do vizinho. E hoje, qual é a sensação que nós temos? Que nós continuamos olhando a grama verde do vizinho, só que numa potência muito maior das nossas ideias, querendo tomar a grama verde do vizinho para nós. Isso não é desenvolver, isso é voltar à selvageria, né? Daqui a pouco nós estamos brigando para cada qual também tomar a casa do outro, né? Daqui a pouco não, na verdade isso já existe, inclusive essa questão de sem terra, é para isso. Né? Se você bobear lá um pedaço de terra parado, que você só tem uma plaquinha, propriedade privada, ninguém respeita mais não. Não está produzindo, não tem uma casa, apesar que tem algumas, inclusive com piscina que está sendo invadida também. Mas e geralmente eles procuram terras que só tem lá uma plaquinha, propriedade privada, mas não tem nada, eles pulam para dentro e ficam. E se o dono não for lá visitar de vez em quando, ele perde mesmo o terreno. Então nós estamos em todos os aspectos, um querendo tomar o que é do outro. E a mulher está querendo tomar o espaço do homem, nesse sentido. E o homem, em contrapartida, está querendo tomar o espaço da mulher, num outro sentido, inclusive se travestindo. Então, essa coisa de nós temos direito, nós podemos ser iguais, nós podemos exercer os mesmos papéis, nós podemos ter as mesmas profissões. Pode, mas tudo tem um limite. Porque se não tiver um limite diante desse pensamento, se torna rivalidade. E a rivalidade ela só tende a trazer prejuízos para quem cria, para quem se envolve e também para quem não está envolvido nesse processo.